Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química do terceiro ano comigo, o professor Guilherme, e hoje eu vou ensinar vocês como dar nome para os hidrocarbonetos. Aliás, essa regra de nomenclatura que eu vou ensinar para vocês, ela vai poder, na sequência, ser aplicada para qualquer outra função orgânica que a gente vai aprender depois dos hidrocarbonetos. Vou ensinar para vocês o esquema geral dos nomes dos compostos orgânicos, e aí com isso a gente pode aplicar para qualquer composto orgânico, modificando, obviamente, uma coisa ou outra no nome, a depender da função orgânica a qual a molécula pertencer. Primeiro, o esquema geral de nomenclatura que nós iremos utilizar é o esquema que foi proposto pela IUPAC, que é o órgão da química, o órgão maior que rege a química. IUPAC, traduzindo, seria União Internacional de Química Pura e Aplicada. Todas as regras que eu vou ensinar para vocês são com base nas regras da IUPAC. Basicamente, o nome de um composto orgânico ele vai ser formado por três partes. Quais são elas? O nome vai conter um prefixo, um infixo e um sufixo. Cada parte do nome vai trazer uma informação a respeito da estrutura do composto, a respeito da estrutura da molécula. O prefixo, ele indica para a gente a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. Não se preocupem, por enquanto, com esse termo cadeia principal, mas a priori, a parte inicial do nome vai dizer para a gente quantos carbonos que eu tenho ali na cadeia principal que compõe aquela molécula. Aqui estão alguns dos principais prefixos que são utilizados para poder contabilizar os carbonos nas cadeias. Com exceção do 1 até o 4 aqui, que tem nomes não tão convencionais para a gente, do 4 em diante, do 5, na verdade, em diante, já são nomes que talvez vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Então, um carbono, o prefixo é o met, 2 et, 3 prop, 4 but, e aí a partir do 5 já começa a ser algo mais familiar para a gente. 5 é pent, 6 hex, hept, oct, non e assim por diante. Eu coloquei para vocês aqui até o 25 e pulei direto para o 30, que são os mais comuns que eu já vi aparecer em uma ou outra questão. Mas basta que você decore pelo menos até o 20 aqui. Claro que isso aqui não dá para você decorar de um dia para o outro. Então, à medida que a gente for fazendo exercícios, que vocês forem fazendo exercícios, vocês conseguem ir decorando esses prefixos aqui. Ok? Então, aconselho de antemão você pegar o seu caderno e anotar o nome desses prefixos, porque quando nós formos fazer os exemplos mais na frente, você já tem tudo anotado e não precisa a gente ficar voltando no slide, nem vocês ficarem parando a aula e voltando para poder relembrar como é que é o nome dos prefixos. O prefixo, a parte inicial do nome do composto orgânico, vai indicar quantos carbonos na cadeia principal ele tem. Já o infixo indica o tipo de ligações químicas entre os átomos de carbono na cadeia principal. Então lembra que as ligações podem ser simples, duplas ou triplas. Se o composto tiver uma ligação simples, você vai usar AN, entre os átomos de carbono da cadeia principal. Se tiver duplas ligações, a gente utiliza o EN, e se tiver triplas ligações, nós vamos utilizar o IN. Mais para frente nós vamos ver nos exemplos, se tiver duas duplas, duas triplas, como é que a gente faz para poder escrever duas duplas ou duas triplas. Lembra das classificações dos hidrocarbonetos? Alcanos, alcenos e alcinos? Então aquele AN, EN e IN vem justamente dessa parte de nomenclatura da IUPAC, onde o AN é para simples, EN duplas e IN triplas ligações. Já o sufixo indica a função orgânica a qual o composto pertence. Então, nesse caso, como nós estamos estudando os hidrocarbonetos, o nome sempre vai terminar com O. Todos os hidrocarbonetos vai terminar a sua nomenclatura com a letra O. Se fosse um álcool, que é uma outra função orgânica, seria ol. Se fosse uma cetona, terminaria com ona. Se fosse um aldeído, terminaria com al. E assim por diante. Nós temos diversas outras funções orgânicas que serão estudadas ainda nas próximas videoaulas, mas por aqui nós vamos focar nossa atenção aqui para os hidrocarbonetos. Então esse esquema geral que está colocado nesse slide aqui, ele resume de forma breve como é que é a estrutura do nome de um composto orgânico.